Em um circuito em série, nós já verificamos que a tensão fornecida pela fonte ela vai ser distribuída pelos dispositivos do circuito. No nosso caso específico aqui, que nós temos 3 resistores em série, então a tensão de 5 volts ela foi distribuída, entre o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. 3,2 para o resistor 1, 1 volt no resistor 2 e 0,8 no resistor 3. Mas a corrente, um circuito em série, a corrente ela é a mesma. Ela é a mesma corrente que passa pelos 3 circuitos. A gente seguindo aqui, a corrente vai sair do terminal positivo, aplicada aqui a placa, passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, passa pelo resistor 3 e volta para o terminal negativo, fechando o circuito. Então, a corrente deve ser a mesma nos 3 resistores. Só existe uma corrente passando. Então, nós vamos fazer a medida e demonstrar isso daí. Vamos colocar aqui o nosso multímetro, na posição de medir corrente de amperímetro, tá certo? Na escala de miliampere. Eu tenho 5 volts sendo aplicados e a soma, dos 3 resistores é por volta de 1 kΩ, 1K, então eu vou ter uma corrente da ordem de 5 miliampere. Então vamos lá fazer essa medida. A posição do amperímetro, lembrando como que se usa o amperímetro. O amperímetro tem que ser ligado em série, para que a corrente passe por ele com o dispositivo que você vai medir. Nós vamos medir a corrente passando pelos 3 resistores. Então, para ligar em série, nós vamos desligar primeiro daqui da fonte, da placa protoboard. Então, a corrente vai sair da fonte, ela vai para a entrada do amperímetro. Então, passando por dentro do amperímetro, ele vai sair pelo terminal do comum e vamos para o nosso circuito. E aí ela passa pelos 3 resistores e volta para o negativo da fonte. Então, nessa posição, está aí o valor da corrente, 4,67 miliampere. Seguindo, a corrente sai da fonte, vem primeiro para o amperímetro, passa pelo amperímetro no cabo azul, vai para o nosso circuito e retorna para a fonte pelo cabo preto. Uma outra maneira isso aí eu coloquei o amperímetro antes da associação em série. Eu posso colocar depois da associação. Então, como que vai ser isso? Vamos desligar. Então, a corrente vai sair da fonte, cabo vermelho. Primeiro ela vai para o circuito, então entrada na nossa placa protoboard. Vai atravessar todo o circuito. Do circuito, então, ela vai sair pelo cabo preto. Em vez de retornar para a fonte, ele vai entrar no amperímetro, no local de medida de corrente, e o comum, que é a saída do amperímetro, é que vai fechar o circuito na fonte. E daí o valor da corrente, 4,7 miliampere. Medir a corrente, no circuito, colocando o amperímetro primeiro antes da associação e agora depois da associação.